Bolsonaristas fora das redes sociais foi o nosso tema de sexta-feira. E aí, logo no sábado, a AGU anunciou uma ação que foi protocolada hoje. Na verdade, aí, uma ação que pegou todo mundo meio de surpresa, porque ela é meio que diferente, é meio até um pouco inócua, né? Porque ela pede, né, ali ao Alexandre de Moraes que reveja a sua decisão de bloqueio das contas dos militantes bolsonaristas. Nós registramos aqui na sexta-feira que somos contra a censura e a favor de uma investigação séria que seja concluída, que chegue ao seu fim sobre as acusações que pendem contra diversos desses militantes. Então, é preciso parar de postergar e realmente se tem prova que elas sejam consolidadas, trazidas a público e que essas pessoas sejam responsabilizadas, sem censura. Agora, na responsabilização você pode até pensar em algo no sentido de punição sobre divulgação de fake news. Mas enfim, de qualquer maneira, nós tivemos então a AGU fazendo esse esforço e ficou claro para ministros do STF que é um esforço, apenas uma sinalização aí, um jogo de cena do Bolsonaro para tentar acalmar, para dizer que está fazendo alguma coisa aos bolsonaristas radicais, tá? A AGU não tinha motivos para agir nesse caso, o governo também acabou utilizando, né, um argumento genérico na ação do STF e, de fato, ninguém entendeu muito para quê. Afinal de contas, quem deveria se manifestar neste caso seria o Ministério Público Federal, que já foi contra, foi ignorado pelo Alexandre de Moraes, né? Nós falamos também da subversão de todo esse processo, né? do que está previsto até, não só na lei, mas na Constituição, a subversão desse processo, porque você tem um ministro que é juiz, é vítima, é acusador, enfim, faz todos os papéis e ignora o Ministério Público. O Ministério Público já havia se manifestado contra. O que ele poderia ter justamente é tentar arguir uma inconstitucionalidade dessa atitude do Moraes, mas como isso deveria vir do Ministério Público e não da AGU. A AGU tem atribuições bastante restritas, né, que estão previstas na Constituição. Próximo. E o Fachin acabou sendo relator da ação, né, que é essa ação que o Jair Bolsonaro mandou entregar lá no STF. Por meio da AGU, vamos então acompanhar. Olha, e o interessante, né, nós tivemos aí até alguns, pelo menos aqui no caso o Edgar Corona, que é o fundador da Smart Fit, ele informou em nota que ele não se sente representado pela ação do governo no STF. A AGU entrou com recurso, como eu acabei de dizer, mas ele disse o seguinte: olha, tendo em vista o noticiário recente envolvendo reações a medidas adotadas pelo Alexandre de Moraes no curso do inquérito 4781, informo que a única pessoa autorizada a me representar perante o Supremo é o advogado Celso Vilardi. Aí ele é um dos investigados por supostamente financiar, né, atividades aí, manifestações contrárias ao STF e a outras autoridades, aqui no caso até vídeos contra o Rodrigo Maia, enfim. É preciso realmente concluir que essas investigações sejam concluídas. Próximo. E o Barroso afirmou nesta segunda-feira que o Poder Judiciário não pode assumir o protagonismo no combate às fake news. Ele participou pela manhã de um debate sobre democracia e polarização, promovido pelo Globo. Havia uma certa fantasia de que o TSE ou o Judiciário iria ser o protagonista do enfrentamento às fake news. É uma ilusão. O Judiciário não tem condição de ser protagonista por muitas razões. A primeira e mais óbvia é que a própria qualificação do que sejam as fake news já é muito difícil. Segundo ele, as próprias mídias têm que assumir esse protagonismo. Elas têm condições de fazer o controle, que não é de conteúdo, é um controle de comportamentos. E, portanto, você derruba os robôs, os bots, os perfis falsos, os comportamentos inautênticos, orquestrados, os impulsionamentos ilegais. É assim que você enfrenta as fake news. Ponderado, é uma declaração bastante ponderada, justamente você não tem como exercer esse poder de censura, né, sobre o conteúdo. As pessoas têm o direito de falar merda, de falar bobagem, e de serem processadas por isso. Mas
É preciso botar a carinha lá, o CPF e mostrar, né? É muito fácil você criar um perfil anônimo e levantar uma hashtag que seja difamatória contra alguém, isso prejudicar a imagem da pessoa, a reputação da pessoa, depois você apaga esses perfis fakes e some do planeta. E ninguém nunca localiza. Então esse é o perfil do que esse é o mecanismo que precisa realmente ser combatido. E as redes sociais, que têm interesse no tráfego, né, no volume de tráfego, agora estão começando a sentir que há uma limitação, uma restrição que é preciso realmente que ela seja colocada, né? O Vale Tudo acaba gerando hoje um impacto enorme nos sistemas, né, nos regimes políticos, na sociedade como um todo, disseminando ódio, alimentando esse enfrentamento, essa polarização, o debate binário superficial. E isso precisa ser combatido. A tecnologia, gente, ela pode ser sempre utilizada para o bem ou para o mal. Cabe à sociedade, né, trabalhar para que ela seja, pelo menos, focada no bem.